Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje nós vamos falar do novo consumidor, a pessoa que na hora da compra está preocupada em escolher marcas e que investe em práticas sustentáveis. Uma pesquisa apontou tendências e projeções de mercado para 2024. E falando em produção sustentável, as boas práticas no campo estão cada vez mais alinhadas à tecnologia. A Embrapa desenvolveu uma ferramenta que permite a digitalização da análise do solo. Quais são os benefícios disso? Eu te conto daqui a pouquinho. A gente também vai para Ribeirão Preto acompanhar de perto mais um dia de evento de uma das maiores feiras agrícolas do mundo. Vamos juntos? É agora no Planeta Campo. Hoje um dos assuntos aqui no Planeta Campo é o perfil do novo consumidor. O Brasil ele é uma potência em produção agrícola, né? A safra de 2023 deve totalizar um recorde de quase 300 milhões de toneladas, um crescimento de 38 milhões e 800 mil em relação a 2022, segundo o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas quem produz também consome, né? Então eu quero te perguntar, você se importa em saber a procedência dos alimentos que você compra ali no mercado? Conta pra mim se sim ou não, o quanto você tá preocupado com a procedência dos alimentos que você come aí na sua casa. Manda pra gente aí a sua opinião, sim ou não, participe, a gente tá esperando a sua participação lá no nosso WhatsApp. Para acessar, basta você abrir a câmera do seu celular, apontar para esse código que está aparecendo aqui embaixo no cantinho da tela e na sequência clicar no link que vai aparecer na tela do seu smartphone. Você também pode salvar o nosso número, anota aí, é o 11 94379 7041. Eu estou te esperando aí a sua participação, hein? Enquanto você manda a sua mensagem pra gente, eu te convido pra gente ir até Ribeirão Preto em mais um dia de evento da AgriShow, que é uma das maiores feiras agrícolas do mundo. Um dos destaques este ano, ali em todos os estandes, é a sustentabilidade. A equipe do Canal Rural está por lá e a gente vai entender melhor como funcionam as boas práticas quando falamos do funcionamento das mais diversas máquinas agrícolas. Olha só. Quando a gente fala em sustentabilidade, é importante ressaltar que todos os processos dentro da cadeia produtiva precisam de fato respeitar normas e também buscar ferramentas para que essa produção seja sustentável. A gente está aqui na AgriShow 2023 e por aqui o que não faltam são modelos de máquinas agrícolas. Mas será que o óleo utilizado para o funcionamento dessas máquinas, ele também pode ser sustentável? Esse assunto a gente vai repercutir agora com o Gerson Francisco, que é vice-presidente para a América Latina da MUV, está aqui com a gente agora para comentar um pouquinho como é que seria isso, né? Eu já sei que é possível sim, é possível que, por exemplo, essas embalagens utilizadas de óleo, elas sejam vindas de forma reciclável, é isso mesmo? Isso mesmo, Flávia. Nós temos a embalagem da nossa tradicional bombona, né, como ela é conhecida no mercado, onde 40% já dessas embalagens são produzidos de plásticos reciclados, né? Então, esse é um dos passos que a gente dá para apoiar a sustentabilidade, entre outras iniciativas que a gente tem, que a gente vai explorar um pouquinho, falar de troca inteligente, a questão da eficiência do lubrificante, mas é algo que é uma prioridade para o nosso negócio. Essa troca inteligente também é uma novidade, é uma forma de só utilizar aquele produto, aquela quantidade necessária. Ela não é exatamente uma novidade, porque a gente já lançou há alguns anos o Troca Inteligente, mas ela tem vários benefícios. Dentre eles, o não utilizar a embalagem, né? Então você evita o descarte da embalagem, você evita a sobra do óleo, porque você consegue colocar no equipamento exatamente a quantidade demandada pelo fabricante, além do que economiza na logística, né? Que você não tem nem a logística de levar esse produto embalado, como também o retorno da própria embalagem. Então ele tem vários fatores que são extremamente positivos, além da aplicação, que é muito mais fácil do que ficar virando uma bombona ou virar litros de óleo dentro do equipamento. Além de toda essa sustentabilidade, também ganha tempo ali, né, no manejo, ali na hora da operação. E agora, para a gente finalizar, Gerson, é importante ressaltar isso que eu falei no início. A sustentabilidade, ela precisa estar em toda a cadeia, né? E hoje em dia os produtores estão procurando por essa sustentabilidade por vários motivos para poder atender, né, a nova demanda do mercado, mas também, por exemplo, para entrar em algumas linhas de crédito, né, na hora de buscar financiamento. Então, essa preocupação com a sustentabilidade, aí voltando para o nosso agronegócio, ela é necessária e ela já é realidade.
Perfeito, Flávia. Ela é a própria preservação do meio ambiente, né? É um tema que entrou muito na pauta global, o ESG. É algo que é uma prioridade para nós, mas a gente vê também o produtor rural conectado com isso, como você bem mencionou, o acesso às linhas de crédito, mas também essa preocupação com o impacto que se causa no meio ambiente, né? Nós temos o agronegócio, que é algo extremamente relevante no nosso país, na nossa economia, que nós estamos muito conectados, então a gente está sempre atento. Qual é a demanda do produtor e como a gente pode se juntar a ele nas necessidades de desenvolvimento e crescimento da operação deles. Bom, é isso. Esse foi mais um boletim aqui na AgriShow. A gente continua rodando e por aqui tem muita sustentabilidade. Volto com você aí no estúdio, Yael, Flávia Macedo, de Ribeirão Preto, para o Planeta Campo. Ótimo, muito obrigada aí por trazer essa novidade, né, essa inovação pra gente, Flávia. Bacana conhecer um pouquinho do que está acontecendo aí na AgriShow de novidade. E agora a gente fala que a produção sustentável, né, tem tudo a ver realmente com tecnologia. Agora uma plataforma de inteligência artificial promete facilitar o acesso dos produtores à agricultura de precisão e também ao mercado de carbono. A inovação atende pelo nome de Aglibis e foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com uma Agtech. Quem vai falar um pouquinho mais desse assunto pra gente é a Débora Milori, que é pesquisadora da Embrapa e coordenadora do Laboratório Nacional de Agrofotônica. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo, Débora. Boa tarde a todos, é um grande prazer aqui estar conversando com vocês e agradeço o convite. A gente agradece a sua participação para falar dessa inovação tão bacana para a gente, né? Queria que você começasse contando, então, quais que são os avanços que essa ferramenta traz para a análise de solo e por que ela viabiliza o acesso dos produtores à agricultura de precisão e também ao mercado de carbono? É o seguinte, essa técnica, ela permite fazer de uma forma muito rápida e eficiente o mapeamento de micronutrientes, o pH de solo, a textura e a capacidade de troca catiônica. E com esses mapas, você viabiliza a agricultura de precisão, né? Você coloca essas informações nas máquinas e consegue uma aplicação com variabilidade espacial. Isso deve melhorar a produtividade, reduzir gastos, além dos impactos ambientais. Então, ela é uma ferramenta importante nesse sentido. E, além disso, ela consegue quantificar o estoque de carbono no solo. Essa informação do estoque de carbono no solo, ela é muito importante quando a gente vai avaliar a pegada daquela produção, né, junto com as emissões da própria cultura, emissões que são feitas na produção de insumos, a produção de transportes, nos tratores. Então, junto, né, com todas essas informações, a gente consegue compor a pegada daquela produção. E isso é muito importante para a agricultura brasileira, né, pois ajuda na questão de selos de qualidade de produção e também ajuda o produtor a comercializar esse estoque de carbono que ele tem armazenado no solo, né, de forma internacional. Sim, Débora. E aí a gente também começa a passar a contabilizar de forma mais prática, né, a questão justamente do balanço, né, de não só a emissão do setor, mas também o sequestro no solo, que é uma questão bem importante para a nossa agricultura tropical. E aí eu queria te perguntar, inclusive, também sobre essa inovação, né? Ela foi desenvolvida com base em critérios internacionais que são utilizados aí pela NASA e que tem como base a tecnologia Libis. E eu queria pedir para você explicar melhor o que é essa tecnologia, o que ela garante para o produtor e também para esse possível mercado de carbono, né? Tá, essa técnica basicamente consiste no seguinte: eu tenho um laser de alta energia, eu focalizo esse laser numa pastilha de solo. Esse laser, ele quebra as moléculas ali da superfície do solo e forma uma espécie de vapor de átomos, íons, elétrons que emitem luz. E eu, medindo essa luz que está sendo emitida, eu consigo a informação da composição elementar. Então, qualquer elemento da tabela periódica pode ser quantificado de forma muito rápida, né? Então, eu estou falando de carbono, eu estou falando de potássio, magnésio, cálcio, qualquer elemento, né? E isso com alguns tiros de laser. Essa técnica, ela, por não precisar de um preparo químico de amostra, a NASA utiliza nas suas viagens interplanetárias, né? Nós temos lá
o Rover Curiosity, o Perseverance em Marte, e as informações que a gente recebe hoje a respeito da composição das rochas daquele planeta ou do solo daquele planeta é em função de uma tecnologia como essa. É um sistema LIBS que está embarcado nesses rovers aí em missões interplanetárias. E aí a gente pensou, nossa, por que não usar aqui na Terra para que a gente possa fazer análises mais rápidas de solo sem a geração de resíduos químicos? Então, essa que foi a ideia, e a gente gerou uma série de publicações internacionais e depois, em parceria com essa Agtech, desenvolvemos o equipamento que hoje está atuando tanto para a agricultura de precisão quanto para o mercado de carbono. Que legal, Débora, muito bacana essa ideia, né? E Débora, me conta o seguinte também, essa tecnologia também, ela está sendo utilizada pela Verra, né? Que é a nossa principal certificadora de carbono aí no mundo. Então, ela é uma tecnologia totalmente auditável e verificável, né? Certificável, né, Débora? Exatamente. Então, essa tecnologia, a Verra, já há 2 anos, ela vem num processo de busca de novas tecnologias para mensuração de carbono no solo, né? Mundialmente, né, várias empresas e laboratórios de pesquisa enviaram informações a respeito de técnicas como o infravermelho, como o espalhamento inelástico de nêutrons, e o LIBS também foi feito um trabalho, né? E a Verra aceitou essa nova tecnologia, o LIBS, né, para quantificação de carbono no solo, e a partir do ano passado, então, já é possível submeter projetos para a Verra para que a gente possa estar entrando aí dentro desse mercado de carbono. Então, isso foi uma conquista muito importante, essa validação internacional para a Verra, e toda a sistemática da empresa, agora que essa Agtech está trabalhando com a gente, é no sentido de ter uma rastreabilidade, né, e que todo o processo seja auditável para dar aos produtores essa oportunidade de comercializar os seus créditos de carbono. Legal, Débora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de como vai funcionar essa tecnologia tão inovadora. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço a participação. Que bom, bom trabalho para vocês aí. Agora a gente faz então um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver aí o resultado da nossa enquete, né? Inclusive você já votou? Eu te perguntei se você se importa em saber a procedência dos alimentos. Corre lá e dá sua opinião pra gente, responde se sim ou não. Basta você pegar aí a câmera do seu celular, abrir agora, apontar para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo no cantinho da tela e mandar sua mensagem pra gente lá no WhatsApp. E ainda hoje nós também vamos falar de produção sustentável alinhada à tecnologia, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse agro sustentável aí no próximo bloco. Até já! Estamos de volta para destacar agora que o presidente Lula assinou um decreto para impulsionar a criação de novos negócios baseados nos recursos naturais da Amazônia. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, foi rebatizado para Centro de Bionegócios da Amazônia. Agora, ele também deixa de ser vinculado à Superintendência da Zona Franca de Manaus e passa a ser gerido por uma organização social. Ele vai ter uma personalidade jurídica própria e o objetivo dessa mudança é que o CBA tenha mais autonomia para captar recursos públicos e privados e também para ampliar as suas atividades aí com um grande potencial de alavancar o desenvolvimento local e regional da Amazônia e também com reflexos para a economia nacional. Na prática, essa iniciativa permite ao CBA multiplicar o seu orçamento e desenvolver, além de pesquisas, novos negócios com recursos naturais da Amazônia. Os recursos públicos previstos para os próximos 4 anos chegam a 47.600.000 reais. No entanto, agora será possível também acessar recursos disponíveis na iniciativa privada para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, não há bioeconomia sem pesquisa aplicada. Portanto, o CBA vai ter um núcleo de negócios em 2 frentes. A primeira delas será com foco de buscar por pesquisas, para além dos seus próprios laboratórios, que resultem em produtos chamados produtos de prateleira, que integrem o portfólio do centro e que serão oferecidos a potenciais investidores. A segunda frente vai buscar parcerias com a iniciativa privada, com a possibilidade de garantir fornecimento de matéria-prima
com regularidade e a preços competitivos para as empresas, dando condições mínimas para que a indústria se estabeleça e haja sustentabilidade no trabalho das comunidades diretamente envolvidas, como os ribeirinhos e os povos originários. A bioeconomia, impulsionada aí pelo CBA, pode garantir a sustentabilidade e também ampliar o mix de produtos da Zona Franca de Manaus, dos produtos sustentáveis que a gente vê por lá. Agora, mudando um pouquinho de assunto, quando você vai no supermercado, o que mais te preocupa na hora do consumo? Você prefere marcas que tenham um discurso mais alinhado a práticas sustentáveis e saudáveis? Bom, essas preocupações elas fazem parte da busca de consumidores mais jovens. De acordo aí com um estudo da WSGN, uma empresa especializada em tendências e projeções de mercado, que realizou uma pesquisa para traçar o perfil do consumidor de 2024, isso é uma tendência. Quem vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente agora é o Maurício Godinho, que é sócio-líder do segmento de alimentos e bebidas da KPMG do Brasil. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Sempre bom poder falar sobre tendências de alimentos e bebidas num canal importante como esse. Agradeço. Nós que agradecemos aqui a sua participação, é um prazer para a gente também conversar com você. E falando um pouquinho mais sobre essa pesquisa para o nosso público entender melhor do que a gente está conversando aqui, de quais foram os resultados, né? Foi traçado um perfil do consumidor nascido na década de 60, que são os chamados Baby Boomers, até a geração Z, né? Nascida depois de 1996. Quais que são os principais interesses e a diferença aí entre essas gerações? A KPMG realiza estudos anuais com mais de 30 mil entrevistados no mundo todo, o Brasil participa. E os highlights, os principais aprendizados desse estudo foram que a geração Z ela passou a ser protagonista dessas mudanças de escolha de alimentos e bebidas no que tange a sustentabilidade e a agenda de ESG. Então, 84% desses entrevistados querem que o consumidor do futuro, por exemplo, tenha as mesmas condições de qualidade de vida que hoje possuem. E aqui a gente está falando de questões de sustentabilidade. Então, como a indústria de alimentos e bebidas se prepara para o futuro, reduz o seu impacto ao meio ambiente, protege os consumidores quanto à imunidade, saúde mental e saúde como um todo, e protege o planeta como um todo, né? Um outro dado interessante é quando a gente olha os baby boomers, lá, os consumidores tradicionais, 47% deles mencionam ter aumentado a sua busca por marcas que se alinham aos valores de sustentabilidade na escolha de alimentos. Quando a gente olha para a geração Z, que são os nascidos no final da década de 90 até 2010, a gente fala em 62% deles fazendo essa menção. Então, a geração Z é a protagonista, é quem faz o advocacy por causas sociais e ambientais e acaba influenciando na escolha de alimentos e bebidas e marcas que se comprometem com esta agenda. Sim, são os consumidores aí do futuro, né? E também, assim, apesar das diferenças, né, entre esses grupos geracionais, há tendências que são comuns a todos eles. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, o que a gente tem visto como tendências para alimentos e bebidas, o consumidor diz estar cada vez mais preocupado com questões sociais, com questões de sustentabilidade, com a agenda de ESG. Então, é muito provável que um consumidor no ponto de venda, ao escolher um alimento e bebida, ele escolha uma marca ou um produto que tenha alinhamento aos seus valores e buscas por práticas sustentáveis. Então, só para dar mais alguns dados dessa pesquisa, 59% dos entrevistados agem em prol de causas sociais e ambientais hoje em dia, ou seja, mais da metade, e 86% deles mencionam ser responsabilidade do governo, das empresas e dos próprios indivíduos agir de maneira mais sustentável. Então, a busca pelo consumidor em alimentos e bebidas por propostas mais sustentáveis tende a aumentar ano a ano. E é uma tendência que veio para ficar. Sim, agora, apesar dessa preocupação que vocês estão vendo aí dos consumidores com as questões sustentáveis e sociais, né, de meio ambiente e tudo mais, os consumidores eles estão dispostos a investir, a pagar um pouco mais por produtos que atestem ali que estão relacionados a práticas sustentáveis? As pesquisas demonstram que sim, quando o consumidor tem a possibilidade de escolher um alimento que tenha práticas sustentáveis versus um alimento que não publica ou não transmite ou não tem evidência de práticas sustentáveis, ele migra, ele tende a migrar para os produtos que comunicam e têm uma agenda de ESG clara. É lógico que no Brasil, em mercados emergentes, a gente sempre tem um detrator chamado preço, né? A gente tem vivido uma pressão inflacionada para a cadeia de alimentos e bebidas e, por vezes, esse é um desacelerador dessa tendência, ou seja, a gente ainda tem muitos consumidores
numa linha sensível a preços. Então, acaba sendo um detrator. Mas olhando para tendências globais e tendências de consumo, sim, o consumidor tende a escolher marcas e produtos mais sustentáveis, ou que protegem o meio ambiente, ou que reduzem o impacto na sua produção ao planeta como um todo. Certo, e tem também uma outra questão aí que influencia essa tendência de consumo, né? Que é a questão de tecnologia, né? O comércio eletrônico ele vem avançando e como que fica isso com relação aos produtos frescos, né? Há uma desvantagem competitiva nas vendas online para esses produtos como vegetais, frutas, verduras? Como que o consumidor está vendo isso? O consumidor tem a tendência também de olhar a conveniência versus sustentabilidade. Então, o consumidor passou por um momento pandêmico e a geração Z é uma geração que já nasceu adepta a tecnologias digitais, né? A geração Z nasceu no mundo da internet já estabelecido, então realizar compras em plataformas digitais é muito natural para a geração Z. Ela sim passou a comprar ainda mais durante a pandemia, influenciou sua família na busca por conveniência. E a gente sabe que a conveniência ela tem limitações para alguns produtos mais frescos, para frutas, legumes e verduras. Então, preparar esses canais para também trabalhar com produtos frescos é um desafio e também é uma tendência que veio para ficar, né? A conveniência versus a sustentabilidade e o uso de plataformas tecnológicas para escolha ou para compra de alimentos e bebidas. Certo. Agora, uma outra coisa que eu fiquei aqui curiosa para te perguntar também, que eu não vi ali exatamente no estudo, mas que eu acredito que tenha toda a relação, né? É se os consumidores estão encontrando esses produtos e se as empresas estão atentas a essa movimentação dos consumidores. Vocês têm percebido isso no mercado? Sim, totalmente. As marcas protagonistas de alimentos e bebidas têm se posicionado de uma maneira muito forte em relação à agenda de ESG, trazendo inovações de produtos cada vez mais sustentáveis e não somente sustentáveis, né? Que preguem uma alimentação saudável, alimentos que tenham impacto sobre a saúde e bem-estar dos consumidores. A gente fala muito em saúde mental e imunidade, que também passou a ser um ponto-chave durante a pandemia. As marcas mais relevantes do mercado têm sim investido em tecnologia, em inovação e na propagação de práticas sustentáveis para alimentos e bebidas. Um exemplo disso são os plant-based, né? A gente tem visto muita oferta de produto com base de origem vegetal e com toda uma pegada e uma agenda de ESG muito clara e forte em relação às embalagens, aos ingredientes, à escolha de produtos mais sustentáveis. Tá certo, Maurício. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você e saber um pouquinho mais aí desse estudo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E bom, eu quero saber, né, o resultado da nossa enquete agora. O que você respondeu pra gente? Você se importa em saber a procedência dos alimentos? Sim ou não? Vamos ver o que a maioria respondeu. Aí o nosso público está, sim, preocupado em saber de onde vem o que eles estão consumindo em casa, né? Muito obrigada pela sua participação que mandou aí, você que mandou a sua resposta para o nosso WhatsApp. E desse jeito, então, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. Eu te espero novamente nesta sexta-feira ao meio-dia, ao vivo aqui na tela do Canal Rural. Até amanhã. Tchau, tchau.